E na verdade a fé, ela é algo interno e ela resume-se em você alcançar, descansar, repousar, ficar tranquilo sobre o fato de Jesus ter na cruz do Calvário alcançado tudo que você necessita do teu presente, tudo que você necessita para a tua suprimento da tua necessidade, para a tua família, todas as áreas, tudo está em você. Não fazer uma força, ela não é mística, não existe misticismo em volta da fé, é algo simples. Jesus não veio complicar nada, pelo contrário, ele veio simplificar aquilo que os religiosos tomaram e para usar de algum benefício, até na questão da fé, começaram a propagar entre os homens, e Jesus veio justamente para simplificar. Então a fé não tem nada de difícil, de dificultoso. Você não precisa de práticas de algum tipo para que a tua fé se robusteça, cresça, você seja uma pessoa de fé. Dentro disso nós vemos alguns vivendo aí a hipocrisia. Então é importante que você entenda que a fé é algo simples, é simplesmente o fato de você entendida de uma maneira simples e que ela funciona, ela traz à existência tudo aquilo que é o objetivo dela, que é trazer à existência as coisas do sobrenatural, das regiões espirituais, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas. Ela não existe tamanho, medida para que ela funcione na tua vida. Não importa, em outras palavras, não importa o tamanho da tua fé, ela precisa ter uma característica, mas a questão de medir a fé, um tem uma fé de tal tamanho, outro tem uma fé de outro tamanho, e por isso aquele que tem uma fé maior alcança algo maior, aquele que tem uma fé menor alcança algo menor. Isso é uma conversa da religião, é uma interpretação muito diferente daquilo que Jesus ensinou. Os apóstolos, nesse texto de Mateus capítulo 17, eles estavam lidando com uma situação difícil. Eles estavam tentando libertar um menino que estava influenciado, possesso e atado por espíritos demoníacos. Então eles lutaram com aquela situação e não conseguiram êxito. E Jesus chega, e quando Jesus chega, todo mundo vai para Jesus e diz: a mãe, os pais do menino disseram: Jesus, os teus apóstolos não conseguem resolver essa situação. E Jesus então diz o que está escrito aqui no verso 20. Os apóstolos dizem: mas Jesus, por que nós não conseguimos resolver essa situação? Então Jesus disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, veja que Jesus não tocou na questão do tamanho da fé dos apóstolos, mas disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Em outro texto, outra escritura, Jesus diz que o grão de mostarda, que ele é a menor das sementes. E realmente, eu já vi, não sei se você já viu um grão de mostarda, ele é muito pequeno, ele é muito pequenininho. Mas o próprio Jesus disse que, apesar de ser o menor de todas as hortaliças, o menor grão, né? A menor semente, ela vai crescendo e se torna a maior das hortaliças. Então, assim, a questão da fé, talvez algum dia você já dissesse: talvez eu não alcance porque minha fé é pequena. Mas basta a fé. Basta. É claro que os apóstolos tinham mais dificuldade que eu e você, porque Jesus, nesse dia que Jesus compartilhou com eles esta verdade, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha havido ainda a morte de Jesus e a ressurreição. Então, para eles era muito difícil eles resolverem aquele problema. Eles estavam tentando resolver aquele problema baseado no que alguns dias atrás, alguns meses atrás, eles tinham visto a mesma situação, Jesus resolver, mas eles não tinham uma fundamentação ainda para esta nova maneira de relacionar-se com Deus, ou a maneira verdadeira, que foi sempre, mas muito nebulosa na mente dos judeus, por causa das suas práticas passadas, por causa dos ensinos dos sacerdotes, dos profetas antigos. E Jesus estava ali justamente para trazer a essência de todos esses ensinos que eles haviam recebido no antigo pacto, mas ainda estavam debaixo desse antigo pacto. Então, como eles iam resolver aquela situação se Jesus não havia morrido ainda na cruz do Calvário? É muito importante, quando a gente estuda a Bíblia, é muito importante nós sabermos o contexto em que ela foi escrita. Não dá para você culpar os apóstolos de que por não conseguir resolver aquela situação, baseado na ideia e no conhecimento que você tem hoje, na base da tua fé de hoje, porque eles não tinham ainda, eles nem entendiam e nem sabiam que Jesus haveria de morrer e que toda esta obra do diabo, estas enfermidades, estas pragas, estas maldições iriam ser resolvidas no corpo de Jesus e através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Então, para eles era difícil, porque eles não tinham base para a sua fé, não havia base para a fé deles, embora Jesus havia já ensinado a eles que deveriam falar no nome dele, mas isso era novo para eles. Agora, hoje nós temos uma vantagem em relação àqueles apóstolos. A vantagem é que Jesus já morreu e que o ensino das Escrituras é que tudo que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário está incluso a libertação, a cura, a restauração, a libertação de demônios, essas coisas todas espirituais, e que
todas as maldições e tudo aquilo que Jesus, que Deus quer que vivamos esta vida de abundância, sem esta escravidão na enfermidade, nessa escravidão dos problemas emocionais, espirituais, familiares e todas as outras gamas de maldições que há na raça humana para aqueles que vivem na ignorância de um Deus que já nos resgatou através da cruz do Calvário. Eles não tinham essa ideia e nós temos, porque isso foi relatado e está ensinado pelos próprios apóstolos que naquele dia enfrentaram esta situação ali e não conseguiram resolver. Então, graças a Deus, pela vantagem que nós temos em relação aos tempos bíblicos, né? As páginas aí dos evangelhos, que nós temos uma visão mais clara e uma revelação mais clara, e vivemos num tempo já da obra de Jesus consumada. Então, o que Jesus ensinou para eles? Jesus ensinou a eles que eles somente precisavam da fé. Essa fé como um grão de mostarda, que ela desenvolve-se ao longo do tempo, ela vai adquirindo experiências e ao longo do tempo vai então se robustecendo em nós e nos dando uma segurança maior, uma certeza maior, uma convicção maior das coisas que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Então, esse era o princípio. Vocês precisam ter fé. Essa fé, não importa se ela seja pequenininha aos olhos humanos, pequena como um grão de mostarda, a cada um Deus deu uma medida de fé, e dentro dessa medida é possível resolver as situações e trazer à existência as coisas do alto, do reino espiritual para nós. Então, é importante que você trazer isso para que você não tenha medo ou culpa ou fique diante de situações paralisado, sem motivação para você entrar nessa luta de fé para que as coisas saiam conforme aquilo que Deus já fez, Deus já estabeleceu na cruz do Calvário. Então eu digo isso porque se você tem uma consciência e um entendimento assim, quem sou eu? Eu não sou igual fulano, eu não sou igual ciclano, eu sou uma pessoa tão simples, querido. Jesus veio para os simples. Não há super espirituais, não há homens de grande fé. O que existe em teu coração é com o que você tem no teu coração em relação à obra de Jesus na cruz do Calvário, é que você inclinando o teu coração, acreditando, crendo nessa obra consumada ali na cruz do Calvário, que Ele fez, o que Ele fez ali, é o que basta para que o sobrenatural, você entre aí nas regiões celestiais e traga para a tua vida as coisas espirituais, tá bom? É importante que você tenha isso no teu coração. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Ela não fala, se tiveres uma grande fé, então as coisas acontecerão. Não, ela diz, se tiveres fé, e especificamente para os discípulos, ele estava dizendo para os apóstolos, olha, vocês estarão diante das pessoas e essa fé de vocês precisa ser como esse grão de mostarda,
precisa crescer. Era uma palavra específica ali para os apóstolos. É claro, eles iriam assumir até o lugar de Jesus na questão de anunciar o reino de Deus, e como eles fizeram durante o século que eles existiram. Então, para eles, Jesus disse: a fé de vocês precisa ser como um grão de mostarda, que por mais que seja pequenininho, mas torna-se a maior das hortaliças. E realmente esses homens, eles desenvolveram-se na questão da fé, e foram homens que também ressuscitaram mortos, curaram muitos enfermos, curaram cegos, expulsaram demônios, anunciaram o reino de Deus em toda a Ásia Menor, conquistaram muito, e hoje nós estamos falando aqui sobre a fé, a centenas de milhares de quilômetros do lugar desses apóstolos. A fé deles, chegou o eco dessa fé em nós, porque eles realmente entenderam o que Jesus falou para eles. Eles eram homens simples, eles eram pessoas simples, não eram aquelas pessoas que eram dotadas de uma disciplina tamanha, grandes empresários, grandes palestrantes, grandes homens de grande envergadura naquela sociedade da época. Não, eles eram homens simples. E aqueles homens simples precisaram aprender uma lição, que eles precisavam ter fé. E eles passaram a andar com Jesus, observar, tirar esta mentalidade que eles tinham, desta fé que era pregada pela cultura judaica, concentraram suas vidas nos ensinos de Jesus, começaram a observá-lo, andar com ele, e a fé deles foi sendo naturalmente algo como parte da vida deles. Então, é isso que Jesus quer que hoje nós entendamos, e é no lugar que Jesus quer que nós vivamos, que crer no sacrifício de Jesus é algo natural, normal para nós. Jesus, a cura para esta enfermidade, sim, por quê? Porque Jesus levou na cruz do Calvário. A restauração para essa situação, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, seja lá que área for, sim, por quê? Porque Jesus me abençoou com toda sorte de bênção na cruz do Calvário. Ele fez ali, é fato, está escrito, ele levou sobre si. Eu tenho paz com Deus, Deus me aceita, me ama, ainda com minhas falhas, como eu sou, sim, me ama. Por quê? Porque está escrito. O que ele fez na cruz do Calvário, levou nossas iniquidades e pecados sobre ele. Esse espírito demoníaco que está aí atormentando a minha vida ou alguma pessoa, e ora fica possessa, ora está causando um mal terrível, está numa situação que é coisa de demônios, e tem solução para isso? Sim, tem solução. Por quê? Porque eu vou chamar alguém que tenha algo sobrenatural que eu não tenho? Não, eu posso alcançar esta libertação desse demônio, porque Jesus na cruz do Calvário os expôs, e a Bíblia diz que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então na cruz ele quebrou toda a força do diabo contra aqueles que creem nesta obra da cruz do Calvário, nesta obra consumada de Jesus. É simples assim a fé, descansar nesta obra. Precisa grandes? Não, Deus. Mas por que então tem pessoas que fazem coisas grandes? Ora, porque Deus quis fazer através delas e usou suas vidas. Nós temos uma riqueza, um grande tesouro,
diz Paulo, em vasos de barro, que somos nós. Às vezes, determinadas pessoas alcançam fazer grandes coisas, como uma cura, ou um milagre, um sinal, uma maravilha, até um prodígio, mas não é mérito dele, não é mérito da pessoa, mas é Deus que opera em nós o que Ele quer, da maneira que quer, é a soberania de Deus. Então não coloque a tua mente e com isso traga sobre a tua mente dúvidas e temores, porque às vezes você está diante de uma situação e você já está desesperado, porque, meu Deus, eu não vejo mais, eu tento, eu não consigo ver a saída, não há solução para isso. Então, isto prova que a tua fé, ela está desfocada, e então não haverá realmente, enquanto você se debater nisso, não haverá solução, porque você não conseguirá descansar, você não está descansando na obra da cruz. Pelo contrário, você está buscando talvez dentro de você obras boas ou coisas que talvez você consiga apresentar para Deus, e Deus então olhar a isso e resolver esse teu problema. Então tem que ter muito cuidado para que tudo isso que tem se aprendido sobre a fé, e quando se olha e mede a fé, fulano tem maior fé porque fez isso, aquilo, aquele outro, quem sou eu? Isso te paralisa, te bloqueia por causa do medo. Você não vai entrar em Deus da maneira correta para que essa situação seja solucionada, resolvida e o milagre venha, porque a tua fé, ela já não é mais a fé na obra da cruz, mas talvez seja uma fé numa pessoa. Quantas vezes talvez você diz, se aquela pessoa que eu vejo que tem uma grande fé estivesse aqui agora, ela oraria, ela resolveria essa situação. Olha só como já você descambou da fé correta. Você tirou os olhos da obra da cruz e olhou para quem? Para o homem, um dom, um talento. E às vezes você sabe que existem muitos charlatões por aí, e às vezes está colocando a tua fé numa pessoa. Tem sido muito bom esse tempo onde a igreja tem sido igreja. As pessoas estão nas suas casas, claro, os pastores têm alimentado, os líderes aí têm alimentado a questão em volta da fé na vida deles, com vídeos, com lives, com algumas palestras aí, algumas devocionais, mas elas estão em suas casas, são elas de Deus. Essa é a verdadeira igreja. E é aí que Deus quer te levar a experimentar um Deus que não é para os de alta patente no evangelho, de alta patente na religião, de alta patente porque faz isso e aquilo. Não, querido, a fé é para nós, aquelas pessoas simples como eu e você, que não temos feitos mirabolantes no mundo, na nação. É para nós a fé, para os simples, aqueles que conseguem o seguinte: em meio à sua fraqueza, em meio às suas debilidades, alcançar crer que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário está sobre nossas vidas, e o amor dele é tamanho por nós, que se eu olhar para ele, descansar naquilo, então esta fé vai gerar em mim esse milagre, esses propósitos que Deus estabeleceu e bateu o martelo, carimbou para nós toda sorte de bênção com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém?
Ponha isso no teu coração. Quando houver uma situação na tua vida, não saia correndo, desesperado. Não fique desesperado. Tranquilo. Olhe para Jesus. Quer olhar para Jesus? Olhar para Jesus é simplesmente conectar-se naquela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Colocar a tua mente lá. Se o problema é enfermidade, puxa, Jesus fez para mim, levou sobre si essa minha dor, essa minha enfermidade. Eu passei por um problema terrível no meu corpo físico, uma enfermidade terrível. 2 médicos praticamente me desenganaram e foi um choque para mim aquela notícia que os médicos me deram. E eu voltei para casa atordoado por causa daquela notícia. E, na verdade, uma multidão de sensações, de sentimentos e ataques de tormento, de medo, de dúvida vieram sobre a minha vida. A gente sente isso quando houve uma notícia, isso é normal, tá? Não fica, eu estou sentindo medo, meu Deus, então eu não presto, eu não tenho fé. Não, tranquilo, a gente sente medo mesmo, né? É natural do homem, só que com uma diferença. Esse medo ele não pode te dominar. E esse medo veio sobre mim, são ataques terríveis que vêm, dúvida, medo, e eu, em meio àquele turbilhão de pensamento, a mente da gente é muito criativa para o negativo, em meio a todo aquele turbilhão, a única coisa que eu fiz foi procurar aquietar a minha alma, aquietar meu coração, aquietar meus sentimentos, aquietar minhas emoções e conseguir olhar para esta obra na cruz do Calvário que Ele fez, descansar nisso e mandar embora todos os pensamentos e todos os sentimentos e até os sintomas do meu corpo, tirar a mente disso e focar única e exclusivamente nessa obra da cruz. Então, eu sei, no passado, antes de eu ter esta revelação desta obra da cruz do Calvário, porque a gente vivia meio que dividido entre a obra da cruz e outros temas, então era difícil ter um entendimento claro. Então, até que tivemos a coragem de arrancar tudo em volta de Jesus e ficar só com Ele, sua obra na cruz do Calvário. E hoje é o nossa, como o jovem diz, é a nossa pegada, o nosso tema, nada fora do Evangelho, nada fora da cruz, nada fora de Jesus, nada, Jesus basta, é a única coisa que funciona, é a única maneira, é o único ensino de Deus para o homem, é Jesus Cristo, sua obra na cruz, isso é perfeito, basta, fique ali. Então, eu entendi que antes, quando eu tinha outros penduricalhos em volta de Jesus, em volta da obra de Jesus, que eram obras, então eu lembro que eu já passei algumas dificuldades em minha vida, então eu pensava, não, eu vou fazer tantos dias de jejum, e aí isso vai se resolver. Eu vou fazer um propósito, e então isso vai me ajudar a resolver. A oração para mim não era simples, não era só Jesus. Era Jesus, mais a oração, mais unir-se, a oração não estivesse resolvendo, vou unir um jejum. E se o jejum não estiver resolvendo por poucos dias, mais dias. E se o jejum não estiver resolvendo, vou unir um pacto de outra maneira. E então um propósito, às vezes
no físico, cortar algo do físico, ou pagar algo para investir na obra de Deus, por exemplo, com dinheiro ou coisas para que essa situação se resolvesse, e desaver-se completamente ignorante a questão de que é a fé em Jesus. Você não precisa de outras coisas, somente da fé. Somente da fé. Agora, se eu estou numa luta e corro fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, para que essa luta seja resolvida, então veja, já não é mais em Jesus a fé, eu estou usando as obras, e a Bíblia diz que não é pelas obras, não é mais por obras, mas é pelo Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E esse Espírito é justamente esta condições de você descansar nesta obra do Espírito em você. Esse Espírito de Deus que te revela Jesus, sua obra na cruz do Calvário. Você não precisa sair correndo, fazer pactos, fazer propósitos terríveis às vezes, porque então você vai testemunhar que o teu problema se resolveu porque você fez algo, mas não é mais por fazer. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. A única coisa que você precisa é descansar nessa obra dele. Somente isso. Isto é o Evangelho. Isso foi o que Jesus quis ensinar. Se te falar outras verdades fora disso, que para você alcançar em Deus precisa disso, daquilo, daquele outro, isso está fora do que Jesus ensinou. A tua fé te salvou, foi o que Jesus falou. E Jesus disse aqui, se tiverdes fé, então nada vos será impossível. Foi o que Jesus falou. Ok? Grava isso no teu coração. Espero que você creia nessa verdade. Se você não quiser crer, tudo bem, mas eu espero que você creia nessa verdade e você alcance esse lugar que até é cantado, né? Existe um lugar onde você ganha essa guerra contra todas as coisas. Esse é o lugar de descanso, o lugar onde você vai descansar nessa obra tremenda de Jesus. Amém? Na próxima terça-feira eu quero trazer mais um pontinho sobre a fé, que então vai fechar essa questão da fé. E se você realmente caminhar por aí, grandes coisas você viverá. E eu sei que você vai, assim como os apóstolos, eles ouviram o conselho de Jesus e caminharam dentro daqueles ensinos de Jesus e viveram grandes coisas, você também viverá, ainda com uma fé simples, considerada por alguns como pequena. Mas uma coisa nós devemos tirar do nosso vocabulário, essa questão de uma fé grande ou pequena, e entender só o seguinte: basta eu ter fé, isso vai ser suficiente para você e para as pessoas que te servem, tá bom? Uma coisa que é importante você fazer é passar essas verdades que você aprende para frente, tá bom? Principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo, é importante que você seja um canal aí de Deus para que as pessoas aprendam e cresçam aí nessas experiências de fé em relação a Deus, para que tenham uma vida abençoada, não enfermem, não adoeçam em tanta situação difícil e negativa que nós estamos vivendo. Amém? Eu quero orar.
Nós vamos orar agora e eu quero orar por você também, Sônia, pela tua família, ok? Está pedindo oração. E assim, eu sei que a solução aí da tua casa, da tua família, está nessa fé, nessa tua capacidade de descansar nessa obra na cruz do Calvário. Descansa nele, e toda essa situação que você está vivendo foi vencida por ele na cruz do Calvário. E basta você descansar nisso e comece a agradecer, comece a adorá-lo e agradecê-lo por ele já ter abençoado a tua família na cruz do Calvário. Olha, se há uma coisa que há um interesse grande do coração de Deus, é a família. Creia nisso, tá bom? Descanse nisso. Pai, eu quero orar por cada vida que está no alcance da minha voz. Senhor, que em nome de Jesus, através do teu Espírito agora, haja um entendimento em seus corações. Elas entendam que a tua obra na cruz do Calvário foi suficiente, e descansem seus corações, independente da situação que estejam vivendo. Elas descansem agora os seus corações e passem a entender que toda situação de desconforto em suas vidas, de problemas, de tribulações que talvez estejam vivendo, o Senhor resolveu ali na cruz do Calvário. Pai, eu quero colocar a vida da Sônia, eu quero colocar, Senhor, em nome de Jesus, a família dela, e através da família dela, cada família que está conectado, está ouvindo o som da minha voz, que sejam abençoados com toda a sorte de bênçãos que o Senhor alcançou na cruz do Calvário. E eu declaro que sobre eles está o pacto do sangue poderoso de Jesus. E em nome de Jesus, que o teu Espírito opere de maneira sobrenatural nesta casa, nesta família, e tudo seja colocado em ordem, e vivam o projeto de vida familiar que o Senhor planejou desde a eternidade para eles. Eu abençoo cada família com paz, com prosperidade, com saúde, com toda sorte de bênção conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em nome